Oi, gente! Hoje a Tia Chay tá aqui no nosso mini zoo para gravar uma aula sobre classificação dos animais. Esse assunto a gente já deu início em sala de aula anteriormente, onde a gente viu a classificação por meio onde os animais vivem, a cobertura do corpo e a forma com que os animais se locomovem. Vocês lembram disso? Não? Então a Tia Chay vai dar uma relembrada bem rapidinha. Quais são os ambientes em que os animais vivem? Terrestre, aquático e aéreo, certo? Qual é a cobertura do corpo dos animais? Eu vou dar só alguns exemplos. Alguns são cobertos por pelos, como a gente pode ver aqui, né? Olha lá. O nosso amigo gatinho, o Cid que está passeando por aí, olha lá o Cid. Também é coberto por pelos. Os peixes, alguns são cobertos por escamas e alguns são cobertos por couro, que a gente também já viu. Outra coisa que a gente também conversou em sala de aula e já estudamos brevemente é a forma como os animais se locomovem. Alguém lembra alguma forma de locomoção dos animais? Lembram, né? Vocês são super inteligentes, tenho certeza que vocês lembram. Então, alguns exemplos de como os animais se locomovem. Alguns se locomovem rastejando, outros nadando, outros andando com as pernas, né? Outros nadando e assim por diante, conforme o que a gente já viu anteriormente. Mas hoje a Tia Chay está aqui para trabalhar algumas outras características dos animais, que é a respiração, a alimentação e a forma de reprodução. Tá certo? Então vamos começar pela respiração. Alguns animais, assim como nós, seres humanos, respira oxigênio e libera gás carbônico, certo? Então, assim como nós, seres humanos, os animais também respiram, independente do local onde eles vivem. A respiração acontece de que forma? A gente respira oxigênio, né, pelo nariz e solta o gás carbônico pela boca, certo? Alguns animais respiram da mesma forma. Já outros, como o exemplo que a Tia Chay já deu em sala de aula também, eles fazem a respiração de outra forma. Por exemplo, as minhocas, como elas têm o corpo úmido, a partir da umidade do corpo, elas liberam o gás e automaticamente respiram, certo? Alguns peixes, por exemplo, que a Tia Chay já deu e a gente já conversou em sala de aula, é o pirarucu, que é aquele peixe que fica bem grande, que a gente conhece daqui do nosso estado de Rondônia. O pirarucu, ele tem a respiração também fora da água. Então, o que acontece? Ele mergulha, mas sempre que ele precisa respirar, ele vai até a superfície, coloca a boquinha lá, respira e volta para dentro do tanque, do rio onde ele vive, certo? Agora, quanto à alimentação, os animais possuem 3 formas de alimentar-se. Alguns animais são onívoros. O que isso significa? Significa que ele come tanto outros animais menores quanto plantas. Os carnívoros, o nome já diz, né? Come somente carne, ou seja, ele se alimenta de outros animais. E a terceira característica de alimentação dos animais que a gente vai trabalhar são os herbívoros, que comem somente plantas. E será que a gente, ser humano, se enquadra em qual desses 3? A gente se alimenta somente de carne, somente de planta ou os 2? Olhem no livro na página 19 que a resposta vai estar lá. A terceira característica dos animais que a gente vai trabalhar hoje é a forma de reprodução. Todos os animais, assim como nós seres humanos, também têm o ciclo da vida. O que faz parte do ciclo da vida? A gente nasce, cresce, se reproduz e morre, tá certo? Então, alguns animais, assim como os seres humanos, eles são desenvolvidos dentro da barriga da mãe, eles se desenvolvem e nascem. Alguns têm um tempo de reprodução diferente, tá certo? Nem todos levam o mesmo tempo para crescer e nascer. Outros animais, eles se reproduzem a partir de ovos, como é o exemplo da borboleta. A borboleta mãe vai lá, coloca, vamos dar um exemplo aqui, um ovinho lá na folha, esse ovinho vai se tornar uma lagarta, que vai formar o casulo para depois
sair a borboleta bem grande, bem bonita voando, tá certo? Agora o sapo, por exemplo, é um pouquinho diferente. Tem o ovinho lá, depois ele vai formar o girino. Do girino, ele vai pro girino já com as perninhas, porque inicialmente o girino tem como se fosse uma cauda que faz com que ele consiga se locomover. Depois ele cria as perninhas e depois ele se torna um sapo adulto. Ou seja, as formas de reprodução nos animais são um pouquinho diferentes, né? Tem a reprodução da mesma forma que nós, seres humanos, mas também ocorre a reprodução por meio de ovos. Então, a partir da explicação que a tia Chay deu agora de forma bem breve, vocês vão pegar o livro de vocês de ciências e vão fazer as atividades da página 18, 19, 20, 21 e 22. A aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado e...